Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco, eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar aqui com vocês da classe trabalhadora brasileira sobre a importância dessa guerra para nós. Esta semana esteve marcada pela continuidade da contraofensiva de primavera ucraniana. Essa contraofensiva ainda está nas suas fases iniciais, ela se dá, por um lado, dentro do território ucraniano, mas também com a ajuda de partisanos russos que fazem oposição ao presidente Putin. Também ela ocorre nas áreas fronteiriças, né, dentro de território russo. E essa contraofensiva ela tem uma grande dificuldade, que é o problema de armamentos. Por quê? Porque a Ucrânia não conta com um instrumento que se tornou muito importante em todas as guerras durante o século XX, que é a hegemonia aérea. Ela não conta com aviões modernos para poder facilitar todas as operações de reconquista de território. Bom, do outro lado, a Rússia está na defensiva, o exército está todo entrincheirado e fazendo ações covardes de bombardeios contra alvos civis e contra a infraestrutura. Alvos civis, como a gente viu na semana passada, 3 bombardeios criminosos contra a cidade operária de Kryvyi, e infraestrutura que a maior delas foi a destruição da usina, da barragem de Nova Kakhovka, que provocou até o momento mais de 60 mortes, inundou, inviabilizou a atividade de agricultura em 600 mil hectares de terra e provocou danos ecológicos enormes. Inclusive, diga-se de passagem, a ONU está denunciando a Rússia porque está impedindo que a ajuda humanitária chegue a áreas que estão ocupadas pelo exército russo, prejudicando assim a população ucraniana que aí vive. Bom, apesar de estar faltando F-16, né, que são esses aviões modernos de combate, para a Ucrânia, tem 250 aviões destes num treinamento militar da OTAN bem nos países vizinhos, né? Esse treinamento militar começou no dia 13, vai até o dia 23 de junho, começou na Lituânia, mas vai estar centralizado na Alemanha, com 250 aviões que são tão necessários para a vitória da resistência ucraniana. Aí eu pergunto para vocês, sabem quantos desses aviões foram entregues para a Ucrânia? A resposta é nenhum. E por que isso? A reunião que teve dos ministros de defesa da OTAN, agora no dia 15 e 16 de junho em Bruxelas, revela que isto daqui é uma decisão da OTAN de não entregar esses aviões. Eles falaram que vão começar o treinamento dos pilotos ucranianos a partir de agosto. Imagine só vocês, a guerra está se desenvolvendo, chegando a 1 ano e meio, e em agosto, daqui 2 meses, vai iniciar o treinamento de pilotos ucranianos para operar esses aviões. E quando eles serão entregues, não há definição. Inclusive, um dos ministros de defesa presentes afirmaram que talvez só sejam entregues após o final da guerra. Bom, que mais? Essa reunião dos ministros da defesa da OTAN também tiveram outras questões importantes relativas à Ucrânia. Uma delas é que foi rejeitado o pedido da Ucrânia de integrar a OTAN. E a outra delas que foi decidido dar continuidade à ajuda militar à Ucrânia. Qual ajuda militar? Foi decidida a entrega de centenas de baterias antiaéreas da época da União Soviética, portanto, são baterias antiaéreas quase obsoletas. Foi decidido entregar 14 tanques Leopard 2, esses tanques alemães são modernos, são muito importantes, mas só 14 é pouco. E munição. Ainda é interessante observar sobre essa questão da ajuda militar, que no dia de hoje, dia 19, o New York Times ele publicou um artigo importante que afirma
militar que os países da OTAN estão... ela tem muitos... O que está sendo feito é uma renovação desses exércitos dos países da OTAN. O que está sendo entregue é de segunda sem usados. Então eles são enviados à Ucrânia, aí eles têm que ser reparados. Parte deles não dá para reparar, então eles são canibalizados para reparar os outros. Olhem só vocês. E ainda mais a Ucrânia, ela fez vários contratos de aquisição de equipamento bélico e esses contratos não estão sendo cumpridos. Ou simplesmente o material não é entregue, ou é entregue em parte, ou é entregue com problemas. Bom, para concluir esta edição, tem uma notícia muito importante que passou batida aqui no Brasil, que foi a questão do voto brasileiro na reunião da Organização Internacional do Trabalho. Essa reunião ocorreu no dia 12 de junho, na sede da organização lá na Suíça. E o que acontece? O Brasil tem 4 votos, 2 do governo, 1 dos sindicatos de trabalhadores e 1 de sindicatos patronais. E entrou em pauta a discussão da prisão de sindicalistas e a ruptura de direitos trabalhistas no país chamado Belarus. Belarus é um dos principais aliados de Putin. E qual que foi a discussão entre os representantes do governo brasileiro? O Itamaraty não queria votar a favor da moção condenando Belarus pela prisão dos sindicalistas. Um deles, inclusive, é membro do conselho da OIT. Já o Ministério do Trabalho achava que não era possível o Brasil se opor a essa moção, porque o presidente do Brasil, Lula, é um ex-sindicalista e essa questão dos direitos de organização sindical e de direitos trabalhistas é uma questão que tem que ser, que a OIT é o fórum e que o Brasil tem que ter uma posição coerente. Mas o que acabou prevalecendo foi o seguinte, né? O Brasil tinha 2 votos do governo, um voto votou pela condenação de Belarus e outro voto se absteve. Ou seja, o Brasil, no afã de continuar mantendo suas relações diplomáticas, políticas e econômicas com o ditador Vladimir Putin, ele se absteve numa questão básica, que é o direito de sindicatos se organizarem livremente e os trabalhadores terem os direitos trabalhistas respeitados. Bom, concluímos aqui essa edição. Até semana que vem. Slava Ukraini, Slava Robitny Chamu Klasso, Visir Krain, glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.